De uns 20 anos para cá, a aquisição de imagens radiográficas em filmes convencionais vem rapidamente sendo substituída pela aquisição digital. Além disso, qualquer modalidade de imagem diagnóstica, seja ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, fluoroscopia, elas são produzidas e armazenadas em formato digital. Por isso, é essencial que a gente saiba como a imagem digital é produzida, visualizada, armazenada e transmitida. Eu sou o Cazé, esse é o canal YouTube da Imagem.vet Teleradiologia Veterinária. Aproveite esse momento para curtir, comentar, fazer sua questão, ativar o sino de notificação, que a gente está aqui para isso. Por conta da física envolvida na formação da imagem nas diferentes modalidades, há sempre a necessidade de uma conversão analógica digital. Ou seja, é preciso haver um conversor analógico digital. Esse conversor, ele capta uma informação analógica, por exemplo, uma onda eletromagnética de um fóton de raio-x, e ele converte em dado digital binário, um bit, 0 ou 1, que é a linguagem compreendida pelos computadores. Cabe então ao computador processar essa grande quantidade de dados digitais e transformar em uma imagem digital. Cada número digital será representado na tela do computador em tons de cinza, no formato de pequenos quadrados, que a gente costuma chamar de pixel. Cada pixel em uma imagem digital radiográfica costuma ser formado por 8 a 12 bits de profundidade, o que gera uma possibilidade de 256, 2 a oitava, a 4096 diferentes tons de cinza. Vale ressaltar que o olho humano tem a capacidade de diferenciar em torno também de 256 tons de cinza. Mas, quanto maior a quantidade de bits por pixel, mais pesado será o arquivo dessa imagem. Então recomenda-se que uma imagem radiográfica digital de qualidade possua aí em torno de 10 bits por pixel. A aparência da imagem digital, em termos de brilho e contraste, ela pode ser alterada depois de adquirida. Essa é uma das principais vantagens das imagens radiográficas digitais. Isso é feito por um processo chamado janelamento, o qual deve estar disponível em qualquer visualizador de imagem digital. Com essa ferramenta, é possível alterar a luminosidade, brilho e a quantidade de tons de cinza, o contraste, apresentados pelo computador para adequar a nossa avaliação. Isso permite que em uma mesma imagem possamos avaliar, por exemplo, estruturas ósseas e partes moles com uma mesma técnica radiográfica. Isso só é possível pois o processo digital é capaz de captar uma quantidade de energia de fótons de raio-x muito maior do que quando comparados ao processo analógico. Além do tom de cinza que cada pixel irá apresentar, é muito importante sabermos e determinarmos o tamanho do pixel, já que isso está diretamente relacionado à resolução espacial da imagem. E o que é resolução espacial? A resolução espacial é a capacidade que a gente vai ter de definir ou separar dois objetos que estejam muito próximos entre si em uma imagem. Toda imagem digital é formada por uma grade, uma matriz, feita por colunas e linhas. E a intersecção dessas colunas e linhas é o que formam os pixels. Uma imagem de tomografia computadorizada, por exemplo, ela vai trabalhar com uma matriz em torno de 512 por 512 linhas e colunas, ou 1024 por 1024. Já uma imagem radiográfica de alta resolução, ela vai utilizar uma matriz de pelo menos 2K, que a gente chama, 2048 colunas por 2048 linhas. O tamanho real do pixel é definido ao distribuirmos a matriz sobre o campo de visão, ou Field of View, ou chamado FOV, que é a imagem adquirida. Vamos a um exemplo. Quanto menor o tamanho de um IP de um chassi que utilizamos para capturar uma imagem, maior será a sua resolução espacial, menor será o tamanho do pixel. Um IP, por exemplo, de 20 cm por 20 cm,
ele tem um pixel de em torno de 0,1 milímetros, que a gente divide 200 milímetros por 2048 colunas. Já um chassi ou um IP de 45 por 45 vai ter um pixel com tamanho de 0,22 milímetros mais ou menos. Por que é importante a gente saber disso? Se eu só tenho um tamanho de IP disponível para adquirir uma imagem e eu vou radiografar uma estrutura pequena, é claro que eu vou colimar a radiação só para essa pequena estrutura para evitar os artefatos da radiação dispersa. Mas eu não posso esperar que essa colimação vá aumentar a minha resolução espacial. A matriz ela vai ser aplicada sobre o tamanho total do IP e não só sobre essa área colimada, de forma que o pixel ele não vai ser menor e, consequentemente, a nossa resolução espacial não será maior. Voltando um pouquinho no conceito de conversão analógica digital, vou expor um pouco a diferença entre CR e DR. No CR, como a Gabriela já mostrou em vídeo anterior, há um IP, um image plate dentro do chassi, à base de fósforo. Ele capta a radiação e ele guarda uma imagem latente. Ao inserir esse IP na leitora, essa imagem latente se transforma em luz fosforescente, a qual é captada pela leitura e convertida em dados digitais. Já o DR, não há um chassi e os IPs eles são formados diretamente por detectores. Esses detectores eles podem ser detectores indiretos ou diretos. Os indiretos transformam os fótons de raio-x em luz, e aí a luz é convertida em dados digitais. Enquanto que nos diretos, eles têm a capacidade de converter a radiação dos fótons de raio-x diretamente em impulso elétrico. Esse processo torna a aquisição da imagem digital pelo DR muito mais rápida do que no CR. As imagens digitais podem ser tanto impressas em papel ou em películas específicas, ou disponibilizadas em mídias, digitalmente, um CD, um pendrive ou até mesmo em um PAX. Porém, a sua avaliação deve sempre ser feita em computadores que possuam os visualizadores DICOM. Tanto os visualizadores DICOM quanto o PAX a gente vai abordar em mais detalhe no futuro, em outros vídeos. Mas os visualizadores eles são softwares específicos para avaliação de imagens médicas em extensão do arquivo original, o .dcm. Os monitores também devem ter uma qualidade específica no que diz respeito à sua capacidade de resolução, luminescência e contraste. Além da profundidade de bits mencionada anteriormente, capacidade de tons de cinza, toda imagem é processada por um software antes de ser apresentada na tela do computador. Este processamento ele consiste de um algoritmo matemático, ou chamado filtro, que define resolução de contraste, a densidade óptica, o tipo de contraste, se ele vai ser linear ou não linear, resolução espacial e o grau de definição de margens. Esses algoritmos, esses filtros, eles podem ser aplicados automaticamente pelo software de aquisição ou por quem estiver manipulando a imagem, de acordo com a região e as estruturas que a gente quer avaliar, que essa pessoa quer avaliar. Como os dados brutos, chamados raw data, eles estão armazenados no computador, estes filtros eles podem ser aplicados ou modificados no software de aquisição, mas sempre no software de aquisição, sempre que necessário. Eu não posso fazer isso, por exemplo, naqueles visualizadores DICOM que eu comentei anteriormente. Além de todas as vantagens em relação às imagens radiográficas analógicas que a gente já discutiu até aqui, as imagens radiográficas digitais elas também permitem diminuir o número de reexposição atribuído a erros de técnica, devido à compensação computacional que o software faz, além de arquivamento digital e transmissão por internet. A principal desvantagem dos sistemas digitais está relacionado ao seu valor de aquisição, o valor do equipamento em si, quando a gente compara com o analógico. Mas, se a gente pensar em médio e longo prazo, pelo sistema analógico utilizar insumos como os filmes e químicos de revelação, ele acaba sendo compensatório a longo prazo a aquisição de um equipamento um pouco mais caro. Independentemente da imagem ser analógica ou digital,
o correto posicionamento do paciente, a colimação da região de interesse e a técnica radiográfica adequada são essenciais para uma imagem radiográfica de qualidade. Eu sou o Cazé, esse é o canal YouTube da Imagem.vet. Curta, comente, pergunte, a gente se vê por aí. Valeu!